Fala rapaziada, tudo bem com vocês? E essa loucura que aconteceu esse final de semana aí, onde Marcos Leonardo quer jogar no São Paulo. É isso mesmo, vocês chegaram a ver isso aí? A gente vai ver a discussão aqui dos colunistas aqui, falando sobre essa possível aí. E tá rolando aí que o Marcos Leonardo ele quer, já teve várias ofertas, Flamengo, Palmeiras, tudo. Mas ele sim quer jogar no São Paulo por ser São Paulino. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui para ver o que os comentaristas Tudo estão isso que aconteceu, o empate do Flamengo, empate do Palmeiras, foi bom para o Cruzeiro, Arnaldo, como você disse na sua abertura. Num jogo que o Cruzeiro venceu, né? E o Leonardo Jardim falou que foi o primeiro tempo ruim, e o São Paulo teve possibilidades ali até de empatar. Não foi um jogo ruim do São Paulo. E queria que você falasse do Cruzeiro e do São Paulo, que também agora está tentando aí uma contratação bombástica de última hora. Exato. Bom, eu acho que o Cruzeiro, a gente estava falando da semana que o Palmeiras teve, que o Flamengo teve, né, para trabalhar, treinar, aperfeiçoar. O Cruzeiro não teve nada disso, né? O Cruzeiro teve o Atlético no sintético da Arena MRV, um jogo dificílimo, e ele conseguiu vencer por 2-0 e jogou no sábado. Então o Cruzeiro, diferentemente de Palmeiras e Flamengo, um time que contratou agora na segunda janela menos, e é um time que repete escalação. Literalmente repete escalação. Quando o Leonardo Jardim termina o jogo com o Atlético, ele fala, olha, é bem possível que eu faça alterações porque o time está chegando num limite físico. E, na verdade, ele só teve um ausente da escalação habitual e repetiu o time principal contra o São Paulo. E o time não suportou, eu acho que a questão física. Acho que o São Paulo entrou bem armado e no primeiro tempo o Cruzeiro não conseguiu jogar. Não conseguiu articular. No intervalo, curiosamente, sai o Caio Jorge, que não estava conseguindo fazer nada entre os três zagueiros do São Paulo, e entra o Gabigol. Mas aí acho que aí tem uma questão, né? Porque o Cruzeiro tem uma construção muito interessante no meio. Ele muda um pouco o posicionamento do Matheus Pereira, que é um jogador excelente. E aí acho que o Cruzeiro consegue... vai tomar as rédeas do jogo, digamos assim, até porque quando começam as trocas, o momento das trocas, o Crespo olha para o banco. Talvez tenha até demorado um pouco, mas eu entendo a demora um pouco, porque o cara olha para o banco, ele não tem um jogador da característica daquele que está jogando. Então o cara, putz, eu vou tirar o cara aqui, vou fazer... E acho que no momento das trocas, o Cruzeiro consegue ir melhor e acaba fazendo o gol, uma falta do Daroncão, que foi bem caseiro. Nossa Senhora, como foi caseiro. O Matheus bate, a bola desvia no Alan Franco e o Cruzeiro ganha o jogo. O São Paulo ainda teve uma outra chance para empatar. O desafio do Cruzeiro, Tironi, é ir um pouco além dessa escalação que todo mundo já sabe, que o adversário já conhece virtudes e defeitos. Então, o Leonardo Jardim tem, para continuar vivo nas duas frentes, incrementar um pouco o repertório. Entrou no finalzinho o Sinisterra, que é um atacante colombiano que foi contratado, foi o reforço da janela. Entrou só no finalzinho do jogo, ele é um cara que pode ajudar, que tem uma característica diferente dos demais, é um ponta mais rápido. Mas é um time que eu gosto de ver jogar. É um time que gosta da bola, que trabalha a bola no meio de campo, não dá chutão, né? É um time interessante. E o São Paulo tem sido um time interessante também, para ver jogar. O São Paulo jogou bem, também com essa proposta do Crespo, mas aí que tá, nós vamos chegar na contratação bombástica. O São Paulo, ele consegue construir bem, mas o poder de definição dele se resume a um jogador, Luciano. Não tem outro jogador para definir. O Lucas não tá, operou o joelho no sábado, talvez volte daqui a um mês. O Oscar, que fazia 1000 gols na China, não tá. E o cara perdeu os 3 centroavantes na temporada. O André Silva era artilheiro do time no Brasileiro, artilheiro do time na Libertadores. Então não vai dar para definir com o Ferreirinha, você concorda? Que é a aposta do Neto à parte, né? Que aquela motivação... Parou em qual número essa conta aí? Sei lá. 7, Neto, 3. A brincadeira do Neto é porque o Ferreirinha nunca foi um definidor na vida dele. Ele já tem 20 e tantos anos. De 5 chances, ele perde 4. Né? Então, e o ataque do São Paulo foi Luciano e Ferreirinha. Né? O Dineno entrou e quase fez um gol na única jogada que é o Dineno, é a bola aérea. Né? E ele ganhou uma bola do Fabrício Bruno, que é difícil no alto.
Então, quando o São Paulo estiver perdendo, estiver jogando uma bola na área, e não é a característica do São Paulo, o Dineno pode ajudar. Mas ele não vai poder fazer a dupla com o Luciano. Lamento, não tem como. E é por isso que o São Paulo está desesperado no mercado, tentando contratar um centroavante. Ah, mas daí você sai do Dineno para o Marcos Leonardo. Opa, mas peraí. Né? Você sai da cessão do Cruzeiro para um negócio maluco, né? E é um negócio que só pode ser concretizado, tem 48 horas, se o clube árabe de fato achar interessante prestar o Marcos Leonardo de graça por 4 meses, sem opção de compra. São Paulo não tem dinheiro. E o jogador que está fazendo... A contratação do Marcos Leonardo lembra um pouco, a questão do Marcos Antônio, que virou um dos principais jogadores do São Paulo. Ou de outros que chegaram recentemente, os mais velhos, Lucas e Oscar, fui formado no São Paulo, vou jogar no São Paulo. Mas Lucas e Oscar não abriram mão de muito dinheiro para jogar no São Paulo, não. Para jogar no São Paulo, eles por mês eles escutam uma bala. Agora, o Marcos Antônio e o Marcos Leonardo, para jogar no São Paulo, eles estão... Eu quero jogar no São Paulo. Porque as propostas de outros times são muito melhores do que as do São Paulo, né? Então está valendo muito a questão da família do jogador, o pai é São Paulino fanático, tem foto dele lá bebê no Morumbi, criança no Morumbi, na arquibancada. E o São Paulo está vivendo disso há muito tempo, viu, Tironi? Não é desse ano, não. Então, se conseguir contratar o Marcos Leonardo, que foi um dos destaques do Mundial de Clubes, foi um dos artilheiros e tudo mais, vai ser por vontade exclusiva do jogador e da família, que vão ficar 4 meses ali no São Paulo para, talvez... Para ele, não é só a questão... Essa eu também acho que eu preciso acrescentar. Não é só a questão familiar e de paixão. Para ele é uma boa oportunidade. É porque ele vai ficar fora, né? Ele não tá fora na lista de inscritos do exato, Al-Hilal. mais ou menos como ficou o Neymar, né? Mas, para ele é uma boa oportunidade, porque o time está certinho. Está precisando de um goleador. Ele vai jogar. O time está nas quartas de final da Libertadores. Está brigando pelo 6º lugar do brasileiro. Para ele é uma boa oportunidade. Em 5 jogos ele pode ser campeão da América. Não, e pode aparecer, e pode virar ídolo, pode não sei o que. A última passagem dele no futebol brasileiro, vamos lembrar, ele foi um dos N centroavantes revelados pelo Santos. É incrível, é incrível. O Yuri Alberto foi, o Caio Jorge foi, o David Washington foi. Ele estava naquele time do Santos rebaixado contra o Fortaleza naquele último jogo. Era ele, o João Paulo, o goleiro. E ele mesmo fazendo gol quase todo o jogo, o time foi rebaixado. Então a última lembrança dele aqui no futebol brasileiro foi traumática. E eu acho que para ele seria uma boa oportunidade. Mas precisa convencer, né? Combinar com os russos. Combinar com os árabes, né? Senão não vai sair negócio. Tem até amanhã. Bom jogador, não é? Eu acho uma excelente... Assim, vamos por partes, né? Primeiro, ok, se for um empréstimo gratuito, além do que o São Paulo pode contratar, eu não sei a questão da folha salarial. Mas por 4 meses, você jogando uma Libertadores, eu acho que é um esforço ok dentro dessas limitações financeiras do São Paulo. Acho que é um grande jogador, um grande atacante que muda, aí para mim, muda a qualidade do setor inteiro do São Paulo, que é um jogador jovem, com força, com uma capacidade de finalização muito interessante, foi destaque no Mundial de Clubes, como disse o Arnaldo. Eu acho que é realmente uma grande contratação e me espanta, nessas condições dadas pelos árabes, nenhum outro time oferecer alguma condição melhor para o Marcos Leonardo. Aí pode ser que seja o fato pessoal de ser o São Paulo, o time do pai e tal, a chance de jogar Libertadores, claro, mas eu no lugar do Palmeiras, no lugar do Flamengo, no lugar de times que tem ali um pouquinho mais para oferecer, eu certamente batalharia para ter esse jogador como opção. O Palmeiras, por exemplo, tem 2 atacantes agora jogando nesse 4-4-2 que o Abel está fazendo. Tem o Flaco e o Vitor Roque, a opção 3 é a Luigi. Então, você poder revezar entre os 3 seria uma oportunidade grande. É a mesma questão no Flamengo, não sabe o que vai acontecer agora com o Bruno Henrique, que vai ser jogado dia 4, tem o Pedro, depois já vem Carlinhos, Juninho e tal. Então, assim, se realmente teve a proposta, eu fui tentar confirmar, o Palmeiras falou que não fez proposta nenhuma ainda, o Flamengo eu não sei, mas se realmente não teve, eu acho que eles deveriam fazer e deveriam entrar na briga com o São Paulo pelo Marcos Leonardo, porque eu acho que é um jogador muito, muito bom. Bom, vamos combinar se alguém entrar. É que tem muita coisa que envolve isso aí também, né, cara? Muito dinheiro, muito negócio. Mas eu já vi andando vendo algumas coisas aqui. Ele disse, já recusou várias ofertas aí. Ele quer jogar, parece que no São Paulo. Aqui no Brasil, ele quer jogar no São Paulo. Parece que tá tudo certo, estão tratando algumas coisas, mas o Al-Hilal tá fazendo o corpo duro lá
Mas parece que a escolha dele é realmente jogar no São Paulo. Mas me diga aí o que vocês acham sobre isso. Vai dizendo nos comentários aí. Deixe seu comentário pra gente saber também o que vocês acham. Beleza? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.